Olá, eu sou Fernanda Sanjorato. E eu sou a Carla Vilaça e nós somos a Nutrenza. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre Descomplicando Food Service. Então a gente vai trazer aqui algumas situações que fazem parte do nosso dia a dia e do dia a dia de inúmeros proprietários de estabelecimentos alimentícios, para mostrar que para tudo tem uma solução, né? Vamos encontrando as soluções. Vamos encontrando as soluções, é isso aí. Então vamos lá, ó. Primeira situação, e pode ser que alguns de vocês se identifiquem com algo assim. Vamos lá, situação problema, hein? Cliente final reclamando que o buffet do self-service está frio, na boca do caixa na hora que vai pagar, que não tem variedade, que sempre é a mesma comida e que tem 1 hora para almoçar, só que não tá dando tempo para almoçar nesse restaurante. E talvez tá tentando procurar outro. Descomplica isso daí, Carla. Então, aí a gente tem várias questões, né? Eu acho que é super importante avaliar cada uma delas. Então, a primeira coisa, se a comida tá fria, a gente tem que descobrir por quê. Porque tá muito tempo em espera dentro da cozinha para ser reabastecida? Será que o balcão tá funcionando? Como é que você vai saber ali, na hora, você não vai poder tirar, né, os rechôs para ver se o balcão tá funcionando ou não? Para isso, existe uma solução simples que chama termômetro. A gente compra um termômetro, se o estabelecimento ainda não tem, porque tem que ter, né, gente? E aí a gente tem a planilha de controle de equipamentos. Então, a gente vai saber antes de abrir o restaurante se está atingindo a temperatura correta, para que seja viável manter a temperatura ali do alimento durante todo o período do almoço. Porque você põe a água lá, não deu tempo nem dele esquentar. Tá colocando às vezes muito em cima da hora, ou o equipamento não tá bom. Às vezes o equipamento tá bom, mas você coloca uma água lá que não deu tempo de esquentar. E você traz a sua higiene com os produtos, põe ali e quer que o milagre aconteça, que a comida não vai manter a temperatura, né? Não vai manter a temperatura. Então tem que ter ali um tempo antes para ligar, para dar tempo da água esquentar, para colocar o rechô, para manter a comida quente. Ela também não pode sair fria da cozinha. Mesmo porque se ela sai fria da cozinha, a gente já tem um problema ali de um risco de contaminação, de crescimento bacteriano na comida, porque é a temperatura das bactérias que elas amam, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Outra questão é variedade. Aí você fala, mas eu trabalho com self-service e a gente já tem ali o cardápio. Mas qual que é a importância disso? Tem que ter uma variedade de produtos. Mas não é que você vai todo dia colocar uma coisa diferente. Tem os pratos básicos que tem que ter todos os dias. E alguns dias da semana, que já é um clássico, né? Aqui em São Paulo, principalmente, a feijoada de quarta e sábado, né? Mas existem outras coisas. Tem pessoas que não comem feijoada. Então, pode ter ali algo diferente. E de tempos em tempos, a gente dá uma mudadinha. Mas aquilo que os clientes sempre procuram, tem que ter todos os dias. Mas você tem que lembrar também que, às vezes, tem aquele cliente que vai todo dia. Então, ele não quer comer todo dia a mesma coisa. A gente pode incluir opções vegetarianas, veganas. Isso faz bastante diferença. Faz muita diferença, porque hoje em dia o público tá querendo coisas diferentes. E o que você encontrar no Instagram, em redes sociais, tem muitas receitas que são diferentes e elas são práticas de serem feitas. São viáveis. E que dá para ser feita numa cozinha. E que você levando isso para dentro do seu estabelecimento, num buffet de self-service, por exemplo, você vai enriquecer muito. Imagina, um grupo do escritório que saiu de 10 pessoas que querem almoçar, uma é vegana. Aí ela vai falar, mas nesse restaurante eu não vou, porque não tem nada para eu comer. E aí você tem lá a opção vegana. Ou uma opção bem mais ou menos, né? Porque um prato vegano ou vegetariano bom, eles têm um sabor muito gostoso. Exatamente. E você não vai agradar só você vai agradar público, você agrada a todos. Todo, mesmo quem não é vegano pode consumir, e quem é vegano tem essa opção. Então, a gente tem que pensar na estrutura do cardápio. Ele não pode ser um cardápio extremamente extenso, difícil, porque senão você se embola ali, né? E a outra questão que você falou é de ficar muito tempo na fila para pagar
E aí é a questão de avaliar o layout do restaurante. Será que a fila está no lugar certo? Será que o caixa está no lugar certo? Será que não está tendo cruzamento de fluxo ali entre quem está pegando a refeição, quem está na fila para pagar e fica uma confusão ali na frente? Às vezes dá a impressão de que tem muita gente ali na fila, mas não é gente pegando, né, passando para conseguir pegar a comida. Então esse layout, esse fluxo também é avaliado no nosso trabalho. A gente também vai trazer ali uma solução a desembolar para fluir melhor para todo mundo, para quem está pegando, para quem já está pagando, porque a gente sabe que tem muita gente que tem que voltar no tempo determinado, não pode atrasar 5 minutos. Então faz muita diferença a fila, né? Tanto a fila para pagar quanto a fila para pegar, né, o alimento. Então é tudo uma questão de logística, né? A gente tem que parar e estudar esse fluxo. E aí, o serviço de assessoria nutricional da Nutrenza vem muito a calhar. Porque semanalmente a gente está na unidade e a gente vai conseguir mapear esses problemas, né? E encontrar as soluções. Quais são as melhores soluções personalizadas para o seu negócio? Então, esse serviço de assessoria vai conseguir auxiliar muito nessas questões que são recorrentes em alguns buffets, né? É, o que eu falo assim, não existe um manual É. pronto que vai falar, vai funcionar para todo mundo, né? Então a gente vai lá ver realmente o que está acontecendo e aonde precisa de ajuda, né? Então a nossa missão é essa, assim, resolver os problemas do seu estabelecimento, que pode não ser do outro. E não adianta eu aplicar no outro, o que eu fiz no outro deu certo e no de vocês talvez não dê. E a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, né? E a gente vai testando, né? Vai testando, nem sempre vai dar certo de primeira por inúmeras questões. Mas a gente vai procurando ali o que é viável para aquele estabelecimento, né? Eu acho que essa personalização, esse olhar único faz bastante diferença, né? A gente traz a nossa expertise dos clientes e da profissão, de todos esses anos que a Nutrenza tem de experiência, através das nossas Nutris, e a gente vai conseguir passar isso para vocês com serviço de assessoria nutricional, que pra gente é tranquilo. O que é uma Esse dor é o nosso trabalho, né? O que é uma dor, às vezes é um problema para vocês, pra gente É a nossa... super simples, né, simples. de resolver. Tem coisas que não vão ser simples, é verdade. É. Mas a gente vai achar uma solução dentro do que a legislação pede para resolver a questão. Agora eu vou trazer uma situação problema. Vamos lá. Doutora Fernanda. Insatisfação do estabelecimento porque o colaborador deixa a cozinha bagunçada, suja, tá demorando a entrega do pedido dos clientes, muitos clientes reclamando, alguns vão até embora, fazem o pedido, vê que não tá chegando, vai embora. E aí é um prejuízo em vários sentidos. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos descomplicar. Treinamento. Em treinamento a gente vai descomplicando, porque você vai conscientizando todo o seu colaborador, toda a equipe. Então é treinamento em cima de treinamento. Ah, Fernanda, e esses treinamentos são muito demorados, são muito chatos? Não. Não são, porque não pode ser assim. O ritmo de uma cozinha não é esse. Então tem que ser algo ágil. A gente faz os on the jobs durante as visitas. Então a gente vai sanando esses problemas que são, entre aspas, menores com os on the jobs. E a gente faz essas reuniões de treinamentos para passar toda essa dinâmica que ela tem que mudar. Porque o restaurante tem que fluir. Os clientes têm que estar satisfeitos. A gente tinha, há um tempo atrás, num cliente, a gente encontrou o Reinaldo Zani. Grande Reinaldo Zani. Grande, é um consultor da ZAC, é uma pessoa maravilhosa. A gente fala que ele é nosso padrinho, Ele é nosso padrinho, ele é de nosso anos, padrinho. de muitos anos. De muitos anos, tenho muito a agradecer, nós temos muito a que agradecer ele. E eu aprendi uma coisa que eu levo para a vida. A partir do momento que você reúne a equipe e você explica as regras do jogo, tem alguns jogadores que vão saber jogar, tem outros que não vão saber jogar. Mas se você apresentou a regra para o jogo, fez todo mundo assinar, quer dizer, o seu treinamento, né? Fez todo mundo assinar aquilo de que entendeu e colocou isso para teste, 15 dias, o colaborador ele vai se destacar ou ele tá fora do jogo.
E aí, isso é uma conversa que a gente tem com os proprietários, com os gestores. Fala assim, ó, na equipe, essa pessoa, isso daqui tá rodando direitinho, tá indo bem, é só treinamento e ajuste. Esse pedaço, ou essas pessoas aqui, talvez sejam aquela laranja podre, o que não devia estar ali, tá descontente com qualquer outro motivo, e que infelizmente vai precisar ser desligado. Ou, às vezes, ele tá no lugar errado, ele tá na função errada. Exato. Né? Acontece, por exemplo, tem ali o ajudante de serviços gerais, que você vê que ele é super dedicado, tal, vou promovê-lo. Aí você coloca ele como ajudante de cozinha, né? Do cozinheiro. Não era aquilo que ele queria. Ele era muito bom para limpeza, mas não é a praia dele ficar trabalhando ali com o alimento em si. Você perdeu um grande auxiliar de serviços gerais, que você quis promover, e assim, a promoção, ela tem que existir no local. Eu acho que isso é um incentivo. Mas ela não funciona para todo mundo. Tem gente que quer ficar naquele setor e gosta daquilo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também, né? Ou de tampar buraco, né? Você, como gestor, tá precisando que entre naquela função. Você acha que aquela pessoa vai dar certo, mas a pessoa não quer. E você coloca mesmo assim, Você fica fica insistindo, ele não vai entregar. Esse colaborador, ele não vai entregar porque ele não tá feliz, ele não tá satisfeito, ele não acorda querendo estar ali vestindo a camisa da empresa. Então, ele tá numa função errada. E foi o que a Carla falou, você tá perdendo um funcionário muito bom para uma função, porque ou você tá querendo investir nele porque você gosta muito dele como pessoa e quer que a vida dele melhore. Só que ele tem que querer, né? O colaborador tem que querer essa melhora. Ou então você tá querendo resolver um problema seu ali de tampar um buraco porque você já conhece aquela pessoa e você acha que vai dar certo. Então tem que ser muito bem avaliado esses colaboradores e a função deles, né? Onde eles vão estar realmente atuando e atuando às vezes na sua zona de conforto para aquelas pessoas que não são motivadas em desafios, né? Porque existem algumas pessoas que são motivadas em desafios e outras não. Outras querem somente acordar e trabalhar, fazer bem feito o seu trabalho e no final do dia ficar com a sua família. Isso. Pronto. E tudo bem também, não tem Exatamente, problema nenhum. É não ótimo. tá errado. Não tá errado. O que tá errado é quando ele não quer seguir as regras do jogo e se opõe àquilo e começa a trazer problemas para a cozinha, né? Tem regras que não são negociáveis em qualquer setor, né? Isso faz parte do jogo, né? Que a Fernanda falou. Tem que jogar o jogo com as regras que foram determinadas, né? E quando a gente põe essas regras, existe resistência. Óbvio que existe. Por praticamente, vamos dizer, uns 80% das pessoas que estão envolvidas. Mas elas se adaptam, porque a gente sabe que dá para fazer, que tem que fazer, e vamos ver o que vai dar e quem que vai realmente se destacar, quem que não vai, e ali escolher as peças certas para dar continuidade, né? E aí, quais são as regras? A legislação? A legislação, gente, a gente não inventa nada. Ninguém inventa roda, é só legislação. Ninguém inventa regra, né? Houve ali um estudo para chegar na legislação que hoje está vigente e não é para encher o saco, não é para ficar causando, não é para trazer problema para o estabelecimento. Muito pelo contrário, é para evitar problemas que essas regras existem. De toxinfecção, de segurança alimentar em geral. Então, elas estão lá para serem seguidas. Além dessas regras, das legislações, tem as regras internas do próprio estabelecimento. Exatamente. Porque elas também são muito importantes e a gente passa isso junto, a gente senta ou com a RH, ou com os gestores e a gente incorpora isso dentro do nosso treinamento, algumas regras que sejam mais específicas, e a gente coloca e a gente passa também para os colaboradores. Então, é a regra de ouro, né? Vamos dizer assim. E isso acontece muito em franquia. A franquia tem as próprias regras do que é a essência deles. Ah, não está na legislação, a legislação não exige dessa forma, aqui está muito rígido. Mas é a regra da franquia. E quando a gente trabalha com franquia, a gente tem ali a missão de replicar também, de incluir isso no nosso checklist, né? Porque assim, a gente trabalha com um checklist baseado na legislação. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar só nisso, né? Quer incluir tal coisa, tem excelência em atendimento,
tem excelência em apresentação de prato, vai estar incluso, né? A gente vai colocar ali e cobrar também da equipe que aquilo seja feito, né? Então, a gente vai muito além do que simplesmente ficar ali com um checklist pronto que serve para todos os estabelecimentos e que é tudo engessadinho, né? A gente não trabalha dessa forma, né? A gente vai fazer um checklist personalizado para o seu estabelecimento, com aquilo que tem ali e que é a sua realidade, né? E aí a gente vai tentando ali, né, e caminhando para chegar no 100% do seu estabelecimento, né? E aí, quando você fala lá da situação, problema, que a cozinha tá bagunçada, tá desorganizada, muito provavelmente, você como gestor tá perdendo dinheiro nisso, né? Muito provavelmente, porque a chance de ter o produto que tá mal manipulado e que vai precisar ser descartado porque não tá seguro para ser servido, alimento que tá ali num ambiente que às vezes tá próximo da sujeira, ou tá próximo às vezes até do lixo. Então, essa desorganização gera prejuízos financeiros também. Então, quando a gente fala assim, investe em treinamento e pode dar vários treinamentos. Porque quanto mais treinado eles são, menores são os riscos e menores problemas você vai ter. E assim, como gestor, você vai estar seguro de que você está servindo um alimento adequado, você está servindo um alimento para o seu consumidor final, completamente seguro de DTAs, que são as doenças transmitidas pelos alimentos, e você não vai ter esse problema, vai ter total segurança disso, né, cara? E o que eu acho que é muito legal a gente colocar aqui é que nem sempre é só o que é visto que precisa ser organizado. É verdade. Né? Uma situação que aconteceu há pouco tempo, inclusive, e que não é incomum, tá? Não fez ali o preventivo de equipamentos. No meio da produção, a coifa parou de funcionar. A temperatura real da cozinha foi lá para cima, quase batendo 40 graus, estava um calor muito grande nesse dia, e o pessoal batendo cabeça, não sabia o que fazer, e muita produção, e correndo ali, e não armazenaram os produtos no lugar correto. O que aconteceu? Estragou muita coisa, porque tinha salmão, tinha camarão, já pronto. Era só armazenar. E não deu tempo, e a coifa sem funcionar, e o calor subindo. E perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro, porque né? teve que jogar tudo no lixo. Então, o preventivo é fundamental para evitar esse tipo de prejuízo, né? A geladeira pifou. Será que ela pifou de uma hora para outra ou se ela foi aumentando a temperatura e ninguém percebeu porque não faz o controle de temperatura? Então, parece que é muita coisa, muito detalhe, que não precisa, que é desnecessário, mas no dia a dia a gente vê que nada do que está ali na legislação é desnecessário. Ele traz uma segurança muito grande para o estabelecimento. Então, a gente está ali para mostrar, a planilha, eu não quero preencher a temperatura dos equipamentos. Precisa, gente. Para a gente não ser pego de surpresa. Isso tudo faz parte de uma organização, de uma gestão da cozinha, você ter procedimentos. Se você tiver isso tudo arrumado, com treinamento, flui. Flui bem, flui tranquilo. A gente determina junto com vocês quais são as lideranças, porque precisa ter liderança na cozinha. A cozinha não pode ser terra de ninguém. Exatamente. Porque terra de ninguém, todo mundo faz, diz que faz e ninguém faz nada. Você chega lá e pergunta, né? A culpa é sempre do outro, né? Não existe um culpado. A culpa é sempre do outro turno. O outro turno sempre é sacrificado, né? Sempre. Porque a gente produz e o outro só serve. Isso daí a gente já tá descolado disso daí. Isso acontece todo dia. Todos os dias. Vamos lá, Carla, agora mais uma situação, um problema e real essa daqui, hein? Manda aí, Fê. Cliente liga e quer conhecer o nosso trabalho. Sim. Quer conhecer o nosso trabalho, a gente marca uma visita lá e chegando lá, você descobre que ele está lacrado pela vigilância sanitária, o estabelecimento, e abriu as portas para se apresentar e tem os fiscais da vigilância sanitária lá dentro. Descomplica isso daí, Carla. Gente, isso foi um caso real que aconteceu recentemente, assim, onde eu fui
né, para apresentar nosso trabalho, inclusive foi indicação de um outro cliente nosso. E eu não sabia que o estabelecimento estava fechado. E quando eu cheguei lá, tinham 3 fiscais da vigilância sanitária, já dentro da cozinha, olhando tudo. Do teto ao chão, Do pro lado, teto geladeira, ao chão, tudo. instalação, espelho de tomada, tudo, né? Um pente fino mesmo no estabelecimento. E aí, qual foi a minha postura em relação a isso, né? Então, o gerente me recebeu e falou, Carla, eu preciso da sua ajuda. Falei, calma, vamos lá, né? A gente não se conhece, a gente tá se conhecendo nesse momento. Eu não conhecia a cozinha do local. Falei, tudo bem. Você quer que eu acompanhe a visita? Ah, por favor, acompanhe a visita. Então tá bom. Fui eu, o gerente, o funcionário e as 3 fiscais da vigilância. E eram 3 andares, né, do estabelecimento. Acompanhei com eles tudo, porque eles tinham ido lá para verificar se o que eles já tinham pedido tinha sido feito. Né? Então eu não sabia do auto de infração anterior, não sabia nem por que a cozinha estava fechada, mas fui olhando ali o que estava errado ainda, do que foi pedido, do que a legislação pede. Acompanhei a visita inteira com eles para ver o que eles estavam, né, apontando para a gente já vai trabalhando, né, o que As dá para possíveis fazer, soluções, né? solução para isso, solução para aquilo, só para vocês entenderem. Eles tinham pedido para pintar as paredes do estoque, até dos vestiários, porque estava em mau estado de conservação. E aí eles pintaram de cinza escuro. E não pode, né? Tem que ser cor clara. A legislação pede que seja de cor clara. A legislação pede, tá? Cor clara. Então eles fizeram ali, mas como eles não tinham uma orientação da parte nutricional, de consultoria, eles acabaram fazendo errado, né? E eles queriam fazer para poder reabrir o estabelecimento, fizeram correndo muita coisa, né? Porque a gente sabe que um estabelecimento fechado gera prejuízos muito grandes. Funcionários têm que receber o salário da mesma forma, você não tem entrada de dinheiro, começa a estragar um monte de coisa, porque você estava preparado, né, para o próximo dia, e aí você não pode abrir. Então, acompanhei toda a visita, verifiquei tudo que estava, né, errado, e depois a gente sentou para fazer uma reunião para ver como é que iam resolver aquelas questões. E aí a vigilância, né, a fiscal conversou comigo, ela falou, Carla, eu espero que realmente tenha aqui uma assessoria nutricional, porque faz muita diferença. Porque não tem como saber tudo que tem que ser feito. E aí é uma coisa muito interessante, né? Que quando você tem um estabelecimento, um restaurante, e você é uma empresa pequena, você não obrigatoriamente tem que ter uma nutricionista responsável pelo local. Porém, você assina um termo dizendo que você está ciente de toda a legislação. Você como dono do estabelecimento. Só que a legislação ela é muito específica. Então, quem não é da área tem dificuldade além de aplicar, né? De interpretar. É muita coisa, né? Já vi, né, proprietários falar assim, não, então me fala qual que é a legislação que eu vou seguir. Mas na hora que você vai ler, você fala, tá, e aí, como é que eu resolvo isso? Então... E aplicar, né? E aplicar. Porque você tem que ler a legislação que é adequada para o seu estabelecimento, né? Você tem que interpretar ela e pôr em ação. E aí é o que eu falo, gente, tem que ser da área, não tô querendo falar, você tem... Por isso que a gente trabalha com assessoria, você não vai ter uma nutricionista todo dia lá, porque o seu estabelecimento não comporta isso, porque ele é pequeno, mais uma vez por semana, que ela vai estar ali acompanhando e acompanhando as mudanças e propondo soluções para aquilo, né? Então, faz muita diferença. Porque a gente vai olhar toda a documentação, porque esse estabelecimento vai precisar organizar toda a documentação. Então, a gente tem um fichário onde a gente coloca tudo isso. A nutricionista, ela é responsável por acompanhar e explicar cada um daqueles documentos que precisam. Então, a gente dá toda essa orientação ou para o RH, ou para os gestores, quem for a pessoa responsável por isso. Então, fica tudo arquivado de uma forma muito fácil. Se tiver uma próxima fiscalização, o seu estabelecimento tiver, é só entregar esse fichário. Tá ali, tá tudo completo, não tem correria atrás de documentações. Isso é importante, porque eu vou até falar desse caso. Quando a gente sentou na mesa para conversar e ver os pontos, aí tava o gerente correndo, que nem um doido, no celular,
pegando o comprovante de limpeza da caixa d'água, esperando que a empresa mandasse o comprovante de que foi feita a dedetização. E aí fica aquela loucura, e mostra para fiscal no celular, e ela abrindo, e aí... É uma enfim, tensão, né? é uma tensão. Você não sabe onde está o documento, nem sempre ele vai estar ali disponível na hora, por isso que existe essa pasta, que é um padrão da Nutrens. A pasta é mega organizada, né? Os clientes, quando olham, falam, nossa, é a pasta da vigilância, gente. E vai estar lá toda a documentação pertinente. E a gente orienta. Então, assim, eu não sabia que precisava disso. Eu não sabia que tinha que limpar a caixa d'água a cada 6 meses. Nunca ninguém me falou. Mas a partir do momento que você tem um estabelecimento, você é obrigado a saber disso. Se você não sabe, você tem que contratar alguém que vai... nós, no caso. E você, como proprietário do local, É responsável. você é responsável, mas você tem outras preocupações. Você precisa fazer o negócio girar, você precisa que entre dinheiro, você precisa pagar funcionário. Então, que horas que você vai cuidar disso? Que horas que você vai ler a legislação e ter isso muito em mente, que a cada 6 meses eu tenho que fazer a limpeza. Você não vai lembrar disso, porque o teu foco é outro. Somos humanos, né? Somos falhos. Por isso então que eu falo, a gente tem que ter os braços direitos. A gente tem que ter pessoas de confiança trabalhando junto com a gente. Exatamente, assim, a gente está ali para descomplicar, para trazer soluções, para fazer essa parte funcionar sem que você, proprietário, tenha que focar sua energia ali. A sua energia é em fazer o seu estabelecimento funcionar para que ele seja viável, e a gente está ali para evitar problemas ou para resolver problemas. Imagina, esse restaurante estava fechado há 10 dias. O prejuízo enorme, porque não tinha ninguém ali da área para ajudar, eles não sabiam, e cada um vai fazendo o seu, né? E aí realmente dá problema, né? Não, e aí a gente vai fazer as reuniões com o jurídico. Sim. Porque vai ter reunião com o jurídico, vai ter reunião com o administrativo, porque você vai abrir a casa. Só que as questões de planilha, controles, procedimentos, isso tudo vai ter que acontecer. Exatamente. E num tempo recorde, né? Vai ter que acontecer muito rápido. Então a gente fica muito alinhado com o estabelecimento, estamos muito alinhados com eles, e tendo inúmeras reuniões e reuniões assertivas para acontecer. E não ter problemas futuros, né? Uma coisa que vale ressaltar aqui que aconteceu na reunião, quando o gerente trouxe o comprovante da caixa d'água, a fiscal anotou o nome da empresa e o CNPJ. Por quê? Você não pode pegar qualquer empresa. Não. Ela tem que ter uma documentação, assim como você tem que ter a sua documentação para o estabelecimento funcionar, atender às exigências da vigilância. A empresa também não pode ser uma empresa de fundo de quintal. Ela tem que ter a licença dela para funcionar. Então, são coisas que só quem é da área vai saber. Então, quando a gente indica, fala, precisa fazer limpeza da caixa d'água, tem que ter uma lista que a gente pede para essa empresa de documentações para ver se é viável fazer com ela ou não. Principalmente a dedetização, que usa produtos químicos, né? Tem que ter uma licença, tem que usar o produto adequado. Porque senão, né? Até a limpeza disso depois, senão a gente pode gerar uma contaminação química nos alimentos. Então, realmente, isso é uma questão muito séria. Fala assim, vocês têm como indicar, a Nutrens indica parceiros disso? Sim, a Nutrens indica parceiros que já estão com a gente há muito tempo, que atuam em vários clientes. Então, a gente tem empresas parceiras nossas de limpeza de caixa d'água, de exame de funcionário. Que a gente sabe que está dentro da lei, né? Isso é uma coisa muito importante, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém vai pensar nisso. Se você não é da área, você não vai pensar nisso, né? Então, a gente está ali para isso, porque são muitos, muitos, muitos detalhes. E né? eles vão ter que arrumar o manual, eles vão ter que fazer um manual de boas eles práticas também, manual, né? Eles não têm etiqueta, nem planilha. O que é? Explica para eles um pouquinho, para o nosso público, o manual de boas práticas e os procedimentos. Manual de boas práticas e os POPs, com certeza vocês já ouviram falar disso, né? O manual, ele é um documento que descreve exatamente o que acontece naquele estabelecimento. Descreve tudo. Descreve a parte estrutural, descreve os produtos de limpeza que precisam ser usados e que não podem pode ser ser qualquer um,
né? Esse negócio de que, eu tenho aqui um detergente. Não tem nem a rastreabilidade, ele não tem rótulo, comprou no caminhão que passa na frente, né? Acontece. Ou trocou a gordura por um sabão em barra. X, né? Não pode. E, eu ganho, eu vou usar. Não pode. Não é qualquer produto, porque você está lidando ali com saúde pública, né? Então, como é que você vai saber se o produto que... mas no supermercado. Nem sempre. Porque tem os produtos industriais, né? Então, a gente não pode sair usando qualquer coisa e não é porque vende no supermercado que você pode usar no seu estabelecimento. Eu comprei um desinfetante super cheiroso, né? Não pode. Não pode, gente. Não pode ter cheiro, né? Então, é bem complicado, assim. Não é qualquer coisa, né? Aí, o manual de boas práticas, todo estabelecimento precisa ter. E nós organizamos eles, onde os procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, eles fazem parte do Manual de Boas Práticas. E os anexos, que são as planilhas, elas também fazem parte desse documento. Então, ele é um documento muito rico, ele não é um documento de gaveta. E não é um documento copia e cola. Que isso é horrível, gente. Já aconteceu da gente chegar no estabelecimento. Não, eu peguei aqui o modelo na internet e só imprimi. Coloquei o nome do meu estabelecimento e imprimi. Não, gente, não funciona desse jeito. O manual é do seu estabelecimento. Esse negócio de ficar replicando o manual, copiando o manual. Esquece. E é um copia e cola sem ler, né? Sem ler. E ainda é um copia e cola sem ler que vou falar. Às vezes a gente pega alguns com clientes novos, a gente fala assim, não, a gente tinha uma pessoa aqui que fazia isso, e você começa a ler e fala, olha, eu não vou nem terminar, porque já encontrei tantos erros logo no começo. Fala do mezanino e no local não tem mezanino, né? Então, assim. Então tem que tomar muito cuidado. O manual, ele é um documento de vigilância sanitária que é obrigatório ter e que vai descrever a realidade do seu estabelecimento, não é do vizinho, é o seu. Então tem que tomar bastante cuidado. E a gente está ali para isso. Isso faz parte do nosso trabalho, porque a partir do manual a gente vai implantar o manual, fazer acontecer o que está escrito lá, porque também não é, como a Fernanda disse, um documento de gaveta. Ele precisa acontecer, né? E a fiscalização vai olhar isso. Aqui está descrito que vocês fazem assim. Por que não está fazendo assim? Né? Onde está? Né? Ele não é um enfeite. Ele tem que ficar acessível para o funcionário. O funcionário tem que ser treinado para que realmente o manual aconteça. Isso né? mesmo. E a última situação problema, que eu vou passar aqui para a Fernanda. Explicar. Proprietário e colaboradores acreditam que a validade dos produtos não serve para nada, que isso é uma invenção do governo para multar, né, para ganhar dinheiro ali, que é uma mera formalidade colocar data de validade nos produtos, porque em casa usou a farinha que estava vencida há 2 meses e ninguém morreu, sabe? Aquela história. Como é que a gente lida com isso? Olha, isso é realmente mais comum do que vocês possam imaginar. Essa questão da validade. E bem o que você falou assim, né? Eu comi e ninguém morreu. Ainda bem, né? Ninguém morreu. Ainda bem que ninguém morreu. Não aconteceu nada. Então, assim, é o que eu falei da outra vez. É muito treinamento. Tem uma galera que estudou muito para isso. São muitas análises microbiológicas que são feitas nos produtos. As indústrias e o comércio que faz esse tipo de... os produtos para vender, eles precisam seguir inúmeras regras, e então eles fazem análise do produto, e nessa análise do produto tem o shelf life, que é o tempo de vida de prateleira, né? Que o produto precisa estar ali. A gente sabe que tem uma margem de segurança, até tem uma margem de segurança, precisa ter. Mas a gente não é para usar. Aquilo não é para ser usado. A gente tem que fazer uma gestão para o produto não vencer. Eu falei assim, Fernanda, eu tenho esse produto e ele vence amanhã. Então, eu vou abrir ele, porque aí, como ele é um produto seco, eu vou colocar aqui na etiqueta 30 dias. Isso aí você infarta a Nutri, né? Aí você infarta a nutricionista e todo mundo, e os consumidores, porque eles vão estar consumindo um produto que está vencido. Ele não ganha validade, entendeu? Não existe essa questão de ganhar validade. Se você tem um produto que ele tem um vencimento daquela embalagem, vai vencer amanhã,
ele está vencido e pronto, você tem que descartar. O que precisa ser resolvido é um problema de gestão anterior para esse produto não vencer. Ah, foi na compra, foi na logística, foi num PVPS errado, que é o primeiro que vence, primeiro que, que sai. Então, a gente precisa resolver o problema antes de vencer. Mas a partir do momento que venceu, esquece, né? esquece. E o que a gente explica e que precisa ser entendido é que a cozinha do restaurante não é a cozinha de casa. Se você quer usar uma farinha que venceu no dia seguinte na sua casa, tudo bem. Mas quando né? É você. Quando a gente lida família. com o público, a gente tem responsabilidade em saúde pública. Então a gente não pode sair fazendo o que a gente quer, porque a gente faz em casa, né? Em casa é uma coisa. Quando você lida com outras vidas, né, com uma população ali em geral, você tem que tomar muito uma responsabilidade. cuidado. Só se responde criminalmente por isso, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Virar e falar assim, não, mas se tiver algum tipo de problema, é só uma dor de barriga. E vai aí ter só uma dor de barriga simples, não vai ter problema nenhum. Só que você ter uma dor de barriga que você diz que é simples, para algumas pessoas não é assim. Porque elas podem estar com algum tipo de patologia. Pode ser uma criança, um idoso, uma imunidade baixa. Então, uma simples dor de barriga que é para uns, para outros não pode ser a morte, assim, pode né? ser a morte. Então, é muito sério. E quando você lida isso com você na sua família, 3, 4 pessoas, 2 pessoas, você tá lidando com um grupo muito pequeno. Você coloca isso num estabelecimento maior, você pode estar trabalhando aí com muitas, é muito grande, é muito amplo. Pode estar trabalhando com, às vezes, se é um seu restaurante, 100, 50. Se é uma fábrica de salgados, por exemplo, você pode levar esse problema para casa de muitas pessoas. E pensa assim, ó, só um exemplo que eu acho que vai mostrar bem. Vai um monte de gente de um único lugar comer no seu restaurante. Todo mundo passou mal, teve uma toxinfecção. Como é que fica o funcionamento desse estabelecimento se todos os funcionários foram almoçar no seu restaurante e passaram mal? Então, isso pode gerar um processo, porque você trouxe um prejuízo para um outro lugar, entendeu? Uma empresa. Então, assim, não existe legislação para dentro de casa. Mas a partir do momento que você sai de casa, existe e ela tem que ser seguida. E fora a imagem, né? A gente ainda tem outro problema aí, que é a imagem do seu estabelecimento. Porque, com certeza, ela vai estar manchada. Sim, as redes sociais. As redes sociais, ela tá manchada para aquele público, né? Para aquelas pessoas que passaram mal. E isso ganha uma proporção isso se multiplica de uma forma muito rápida nas redes sociais. Então, para você depois reverter essa imagem, às vezes nem reverte. Né? Não reverte, né? E acontece mesmo. E aí você começa a perder venda, começa a perder cliente, e aí você não consegue mais se reerguer, né? Então, a gente tem que trabalhar com o preventivo. Não é esperar acontecer para ir atrás, né? Como aconteceu, por exemplo, com esse restaurante. Eles só vieram atrás depois que fechou. Né? E aí você tem aí todo um trabalho para reabrir um restaurante, não é fácil. E mostrar para as pessoas que você agora está fazendo diferente. Mas a gente precisa pensar sempre no antes. É não deixar o problema acontecer. É fazer de tudo para que as regras sejam seguidas, para a gente evitar esse tipo de coisa. Porque o fechamento de um restaurante é algo bem grave, né? E realmente, você imagina seu restaurante lacrado pela vigilância. Quem não conhece, passar ali na frente e ver e falar, nossa, eu nunca vou vir nesse lugar. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Né? Fora o risco de trazer prejuízos para a vida de uma pessoa. Né? Exatamente. E só fechando essa questão da validade, nós, da Nutrens, a gente entende o público que você tem da sua cozinha, que se a própria tabela da legislação sanitária tiver difícil para
para ser entendida essa questão de validade, etiquetar, a gente personaliza para vocês. Porque às vezes você está com um público de cozinha que é muito simples, que não está conseguindo entender. Ele vai lá olhar aqui, o leite a X temperatura vale por tanto tempo. Então, a gente faz essa tabelinha bem personalizada para o seu estabelecimento. E isso é uma das soluções que a gente acaba descomplicando alguns estabelecimentos. Outros, a gente acaba deixando o modelo de etiqueta para eles conseguirem preencher, porque esse preenchimento às vezes é difícil. E hoje em dia a gente sabe também que com a inteligência artificial tem algumas ferramentas, tem algumas empresas que estão conseguindo fazer isso. Então, é uma outra forma de descomplicar também essa questão de etiqueta e validade. E assim a gente vai fazendo, né, Carla? Exatamente, porque existe Conscientizando. a validade primária e a secundária, né? E não é simples de entender, a gente sabe que não é. Então tem que contar o tempo, depois do produto aberto ele não tem a mesma validade de quando ele está fechado, explicar o porquê que isso acontece, né? Para conscientizar os colaboradores de que não pode seguir, né? Ah, não, mas aqui na embalagem tá que vale 60 dias ainda e você tá colocando 30, por que você tá colocando 30? Existe um porquê disso e a gente vai lá para explicar. Então esse é o nosso papel também. É conscientizar e descomplicar. Isso mesmo. Bom, nosso papo tá chegando ao fim, foi muito bom. E para você que tiver qualquer dúvida, quiser que a gente descomplique, pode entrar em contato com a gente ou manda a sua pergunta pelas redes sociais, Instagram, quais você preferir, quais você gostar. Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai descomplicando, a gente vai ter mais papos como esse que estamos tendo hoje, que é para facilitar a vida de vocês. O nosso objetivo é realmente descomplicar, trazendo soluções que são viáveis. Se a solução 1 não é viável para você, a 2, ou a 3, ou a 4, depende. A nossa experiência vai conseguir levar para você alternativas dentro do seu estágio de maturação do seu estabelecimento. Né, isso aí, acompanhe a gente. Em breve teremos mais episódios do nosso podcast e aguardamos vocês. Isso. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.